Hoje nós estamos celebrando a vigília do Santo Natal. Pelo fato de vir no domingo, nós não temos hoje a missa do quarto domingo do Advento. Fica quem celebrou ontem à noite, então a missa de ontem à noite pode ser a missa do domingo, foi a do quarto domingo do Advento. Hoje celebramos a vigília. Em breve teremos o Natal, a vinda do Senhor. E durante esse tempo nós muitas vezes desejamos uns aos outros Feliz Natal. Até os pagãos falam Feliz Natal, boas festas e tudo mais, né? Mas o que significa, pois, ter um Feliz Natal? Muitos colocam o Natal como apenas uma festa de poucas horas e depois nada significa ou nada muda. Alguns aproveitam o seu veio poético para grandes cumprimentos e palavras bonitas, adocicadas, mas muitas vezes são formalidades apenas e que não transformam. Outros, por seu lado, também no desejo de fazer alguma coisa, e é uma época de muita graça para todos, sobretudo a graça da caridade que vem assim transbordando nessa época. Muitos fazem atos de caridade, ajudando uns aos outros, o que é muito bonito, mas não passa disso. Como é que nós devemos viver esse dia de domingo e amanhã o Natal e depois com suas consequências? São Paulo fala da obediência da fé, falou exatamente agora na Epístola aos Romanos. A nossa obediência, ela não é forçada, mas ela é fruto de um encontro nosso com o menino Deus, com Jesus. E como foi o recebimento de Jesus naquela época? Se nós imaginássemos que seríamos deuses, nós não quereríamos nascer daquela forma. Preferiríamos vir com muito fulgor, com muitas trombetas, tapetes, bandas de música, enfim, fogos, Santa Glória, né? É assim que a gente imagina a vinda de um Deus. Só que Jesus, Deus feito homem, não quis vir dessa forma. Quis vir como uma criança pequenina e frágil e estar numa gruta lá na pequenina cidade de Belém. Como é que nós devemos, pois, viver essa expectativa do Natal e os dias subsequentes? Olhemos como receberam Jesus da primeira vez. Primeiro, os moradores de Belém. José chega a Belém e procura um lugar para Maria passar a noite. Já estava no momento de nascer a criança. Maria já via completar os seus dias. E José procura primeiro entre os amigos e conhecidos, e a resposta é sempre a mesma: minha casa está cheia, não há lugar. Belém, uma pequena cidade, hoje ainda é uma pequena cidade, naquela época era menor ainda. Belém, chamada Casa do Pão, a palavra Belém significa isto. Imaginemos aquele alvoroço de pessoas de um lado para o outro, da família de Davi, os parentes se chegando, se reconhecendo, uma correria muito grande, porque tinha que fazer o recenseamento, e todos preocupados, recebendo, vendendo, comprando, conversando, se divertindo, aproveitando o tempo, casas cheias, e por outro lado, cada um preocupado consigo mesmo, com seu egoísmo, com a dissipação. E passa Maria e José, e é claro, não conheciam, mas não acolhem. Se nós olharmos hoje o tempo de Natal, o que é o Natal para nós hoje? Para a maioria, o Natal é a época das compras, de irem aos shoppings e comprar muita coisa, e de mesa farta, tempo do chamado Papai Noel, tempo de viagens, e bebedeiras. Vamos festejar.
Mas vamos festejar o quê? Na verdade, para muitos o que se festeja no Natal é a si próprio, o seu próprio ego. O importante é a gente se divertir. Por isso é uma pena a gente ver no dia de Natal, pela manhã, quando a gente sai, muita gente embriagada na rua. E por quê? É Natal. Tantos pecados na noite, porque é Natal, né? Tantas confusões, muitas vezes em famílias, e todos vão se reunir para se confraternizar, e muitas vezes terminam em brigas, porque é Natal. É Natal. É Natal, nós temos que festejar, temos que aproveitar. E festejar o quê? O Natal sabemos, é a festa do nascimento de Jesus, mas é também, não é apenas uma lembrança do passado. O Natal é Jesus que renasce na nossa vida. Quem já teve a graça de ter esse encontro com nosso Senhor pelo batismo, ou o encontro pela conversão, o Natal é o momento de renascer e reviver esse encontro com Jesus. Natal não é apenas uma festa, mas é este tempo do encontro. E de olharmos para Jesus menino numa gruta, na sua simplicidade, pobreza e no seu despreendimento, e ali nós temos o maior sermão de Jesus, dizendo: é assim que você deve ser. Ele poderia ter vindo ao mundo já grande, poder ele tem para isso, mas ele quis vir como uma criança. Quem tem medo de uma criança? Quem se espanta como uma criança? A criança já atrai por si própria. Quando nós vemos uma injustiça com uma criança, aquilo mexe com os nossos brios. É um absurdo a gente ouvir falar de maus tratos às crianças. E infelizmente hoje isso ocorre muito, mesmo dentro das famílias. O que falar, por exemplo, da desgraça da pedofilia? O que falar, por exemplo, daqueles que usam as crianças como meios de experimentos? O que falar daqueles que praticam o aborto e ganham dinheiro, exatamente não só matando, mas com os frutos dessa morte, aqueles corpinhos inocentes, pequeninos e frágeis? Realmente isso dói e causa uma santa revolta, a ponto de dar vontade de pegar as cordas como Jesus e chicotear para expulsar do templo aqueles que fazem isso. E aqui digo templo no sentido do mundo e não de igreja. Tal é a revolta que causa. E quando a gente olha para Jesus pequenino, a gente aprende tanto com ele. Seja simples como a criança, seja humilde como a criança, seja pequenino como a criança, seja sincero e confiante como a criança, seja dependente de Deus como a criança. Os moradores de Belém, nas suas preocupações, não iriam enxergar isso, como nós também, nas nossas preocupações do dia a dia, não enxergamos isto e deixamos essas graças passarem. E quantas vezes lá na frente nos arrependemos, o que é muito bom, mas quanto tempo nós perdemos. E isso deve nos levar a pensar quanta coisa boa eu posso fazer daqui para frente. Uma outra figura é a figura de Herodes. Herodes o invejoso, o Herodes, aqui eu estou falando do Herodes pai, Herodes Magno, não o Herodes filho, aquele que colaborou na condenação de Jesus, mas já vemos esse Herodes invejoso e malvado, cheio de ódio no coração, que queria o poder pelo poder, embora muitas vezes fizesse coisas para agradar, mas sempre com o interesse de permanecer no poder. E é esse Herodes que estava no cargo devido
as suas influências em Roma, sobretudo com Cleópatra, de quem ele foi amante, segundo dizem alguns historiadores, estava lá com as suas influências, mas via que, e não era judeu, era idumeu, portanto era um rei que tinha usurpado uma posição, vê no menino um perigo para o seu poder. Quantas vezes nós vemos também perigos por o nosso poder, para a nossa vaidade em pessoas, e movidos pela inveja, queremos fazer tudo para destruir. Quantas vezes nós vemos essa perseguição acontecer também à igreja, querem tirar o nome de Cristo da história. Como não podemos tirar o nome de Cristo, colocamos um velhinho de barba branca, todo vestido de vermelho, ou colocamos um coelhinho e enchemos de ovos de chocolate e enfatizamos isto para que os homens se esqueçam do principal, que é Jesus. Hoje, muitos querem ignorar a Deus e trabalham para que o povo ignore também. Por quê? Porque se prendem aos prazeres mundanos e não veem sentido na vida a não ser o poder, o prazer e o dinheiro. E querem infligir isso à igreja, querem que a igreja, já que não podem destruir a igreja, porque a igreja ela é de Cristo e as portas do inferno não prevalecem contra ela, infiltram-se na igreja para, dentro da igreja, subverter a ordem. E isso não é antigo. O Papa São Pio X, quando denunciava, em 1910 já, a infiltração modernista na igreja, dizia que o modernismo é a síntese de todas as heresias, porque leva o homem a ter uma concepção diferente, diversa, da própria realidade da fé. Coloca a fé como se fosse apenas um sentimento e que o homem deveria buscar saciar esse sentimento, esse desejo do transcendente, da forma que ele achasse melhor. E o modernismo, ele então entra, dizia São Pio X, nas veias da igreja. Nas veias da igreja. Ou seja, naquilo que a igreja tem de mais sagrado, desvirtuando tudo, dando interpretações erradas de tudo, colocando um Jesus apenas fruto da imaginação de um povo, desvirtuando o sentido do batismo, da crisma, muitas vezes até da Eucaristia, como nós vemos hoje em muitos lugares. A Eucaristia é apenas o sinal da partilha e não o sentido claro, que é a presença real de Cristo nas espécies consagradas de pão e de vinho. Desvirtuam a própria fé, desvirtuam o princípio de autoridade e penetra nas veias da igreja, chegando ao ponto de relativizar tudo. Como dizia o Papa Bento XVI, forma uma verdadeira ditadura do relativismo. E essa ditadura não ocorre só fora da igreja, mas isso ocorre dentro da igreja, em que tudo é relativo, não só no sentido doutrinário, mas também no sentido moral. Perdeu-se a noção de pecado, perdeu-se o sentido verdadeiro da conversão, perdeu-se o sentido claro das verdades da fé. Não existe inferno, se existe está vazio, porque Deus é bonzinho, de modo que basta que as pessoas vivam do modo que acham que devem viver, desde que, entre aspas, não ofendam o próximo, vai tudo muito bem. E isso penetrando na igreja, esse liberalismo, um sentido liberal da própria vida, em que cada um tem liberdade para fazer o que quiser, e um sentido errado de liberdade, porque a liberdade, não existe liberdade moral para o erro. Isso é um absurdo. Ninguém tem direito de errar. O pecado não é um direito da pessoa, é um abuso da liberdade. A liberdade é
capacidade, aquele presente que Deus deu para nós, que nos dá a capacidade de escolher entre uma coisa e outra, o que é melhor para nós, segundo o nosso critério, é claro, mas para chegarmos ao nosso fim último, que é Deus. Não existe liberdade de errar, não existe liberdade para ofender a Deus, não existe liberdade para pisar na sua lei, não existe. Isso é um absurdo. Só que com esse espírito liberal que penetrou na igreja, a gente vai vendo em muitos lugares esta pregação de uma liberdade sem limites. Precisamos ter o cuidado, porque isso é algo da sociedade que penetrou em alguns ambientes da igreja, a ponto do Papa Paulo VI dizer, no início da década de 70, sobretudo, que a igreja começa a se autodestruir. Vemos entrar na igreja como que a fumaça de Satanás. Por alguma fresta entrou. E a igreja enfrenta agora um processo de autodestruição. Porque vai destruindo a fé, destruindo a moral, destruindo o verdadeiro sentido dos sacramentos. Esse processo de autodestruição, não sou eu que estou falando, não. O Papa Paulo VI. E depois vem o Bento dizer da ditadura do relativismo, o grande mal que penetrou. É claro que tudo isso é programado, né? Já que não podemos destruir, vamos corromper. Essa é a máxima que os inimigos da humanidade sempre usaram. Não podemos destruir, vamos corromper. E vamos colocar nossas ideias ali. Isso foi desde o início, desde a primeira heresia do gnosticismo até os dias de hoje. São os Herodes que mandam seus soldados para matar os meninos, ou seja, destruir aquilo que é nosso tesouro na igreja. O seja feita a vossa vontade do Pai Nosso muda para o seja feita a minha vontade. Mas vemos outras figuras no presépio e no nascimento de Jesus que nos dão alentos. Os pastores, que com a sua simplicidade vigiavam, e a eles vão os anjos. Interessante que eles eram judeus, acostumados com o Antigo Testamento, com anjos. Então, para eles virem os anjos, era o encontro com Deus que vem a nós para dizer: agora chegou a hora, eu vos anuncio uma boa nova. Da cidade de Belém, da cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo Senhor. E a atitude dos pastores é imediata: vamos até Belém e vejamos o que o Senhor nos preparou. É simplicidade. Por outro lado, também os magos, estudiosos, sábios, que vão na sinceridade, na honestidade intelectual e também movidos pela graça, veem naquele astro novo que chamam de estrela, eles veem ali o sinal de que nasceu o Salvador das nações, o esperado, e eles se põem a caminho. Certamente enfrentaram chacotas de outros e de outros sábios inclusive, mas eles se põem a caminho em condições difíceis, mas na sua honestidade e na sua sinceridade em querer a verdade, eles se põem a caminho. E nos ensina exatamente isso. É dos simples e dos sinceros, é aos simples e aos sinceros que a anunciação do nascimento vem. Por fim, vemos os personagens, digamos, mais importantes, que é José e Maria, que mereceriam uma pregação só sobre eles, né? Mas, resumidamente,
José e Maria são sinceros também e são obedientes na fé. Se imaginarmos como era, se transportássemos para os dias de hoje, né? A gente imagina como isso exigiria de nós uma obediência, né, total. Só uma intimidade grande com Deus faria que chegássemos a tal situação. José e Maria obedientes, humildes, sobretudo cheios de fé. Fé de Maria, bem-aventurada aquela que acreditou. Fé de José, não temos receber Maria por tua esposa, e ele a recebeu. E essa fé unida à grande confiança de que Deus, quando nos dá uma graça e nos dá uma missão, Deus não nos desampara, porque Ele é fiel. Então, com esse espírito dos magos, dos pastores, e esse espírito de José e de Maria, é que nós vamos nos preparar para hoje, o Natal. Mas para o cristão, o Natal nunca termina. O presépio e o Calvário estão sempre unidos. Por isso, quando nós comemoramos o Natal, comemoramos com a missa, onde se renova o sacrifício. Aquele menino que fica na manjedoura vai ser o mesmo menino, agora com 33 anos, que vai ficar deitado no madeiro, o mesmo da manjedoura. De modo que cruz e presépio são unidos, porque foi para a cruz que ele veio ao presépio. Por isso, para nós, o Natal não é apenas uma noite, o Natal é todo dia. Porque no Natal, na Santa Missa, nós temos Jesus de novo ali nas espécies eucarísticas e já se oferecendo em sacrifício contínuo pela nossa salvação. E foi por isso que ele veio. Peçamos, pois, a José e a Maria que intercedam por nós, para que tenhamos hoje uma santa noite, e que essa noite não seja apenas mais uma, mas que esse espírito do Natal, ele perdure durante toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.